Então, começando mais um episódio do podcast Raízes. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Ricardo, nos ajuda bastante sempre com mensagens, nos ajudando também com conselhos. Rimos muito quando estamos juntos também, é muito bom, irmão muito animado no Senhor, muito alegre. A gente sempre conversa com os irmãos sempre tem sempre boas coisas para falar sobre esse irmão. E também tem mostrado com a sua família também o carinho, o amor, e eu acho que é indispensável ter ele com a gente. Tem que sempre estar com a gente nesses momentos de falar de família para nos ajudar. Então, Ricardo, gostaria de te dar as boas-vindas aqui no podcast e agradecer pela oportunidade. Podemos escutar a palavra. Eu que agradeço, meu amado irmão Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos escutam agora. Bom dia para aqueles que vão nos escutar de manhã, né? Uhum. E boa noite para aqueles que vão nos escutar à noite também. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Então, Ricardo, qual o versículo que você escolheu para a gente comentar nesse episódio? Irmão, é um versículo que Deus fala muito ao meu coração, hein? Eu escolhi para essa nossa conversa Salmo 68, 6. Salmo 68, 6. Salmo 68, 6. Diz o seguinte, vou ler, tá bom? Por favor. Tá bom? Olha só, hein? Salmo 68, 6. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Vou ler de novo, irmão. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ô, Felipe, eu não sei se já aconteceu com você, irmão, e você está cantando uma canção ou entoando um louvor, aí você para ali para pensar, mas por que será que eu estou cantando esse louvor? Você começa a cantar aquele louvor assim, meio que automaticamente, quando você está lavando uma louça, quando você está fazendo alguma coisa em casa, ou está indo para o trabalho, não é? Aí você para pensar assim, por que eu estou cantando esse cântico? Porque você começa a refletir e você consegue perceber que aquele cântico que você está cantando ali se comunica com a situação que você está passando naquele momento, com algo profundo do seu ser. Você já teve uma sensação assim? Sim, é bem interessante. Já? Tá falando, é verdade. A gente fica abismado. Incrível como, assim, intuitivamente, às vezes a gente escolhe um cântico, sem ter totalmente consciência, de que aquilo está falando com aquela situação que a gente está passando, né? Se comunicando com a gente. Acaba levando a gente até para pensar numa palavra, né? Então, esse trecho aqui das Sagradas Escrituras, ela fala muito comigo, irmão. Ele fala muito comigo, né? E talvez fale com alguns de vocês também, porque a Bíblia fala que essa palavra nos diz que Deus ele não só permite que o casamento exista, que a família exista, mas que ele forma famílias. Ele faz o solitário habitar em família, né? E nós vivemos num mundo muito populoso, né? Muito populoso. Quando você vai ali no terminal Grajaú, em horário de pico, muitas pessoas ali aglomeradas, se dando cotovelada umas nas outras, se esbarrando umas nas outras, mas muitos ali estão solitários, sozinhos, nessa selva de pedra. A nossa família, a família que nós nascemos, nós não escolhemos. E é bom ressaltar aqui, Felipe, que a família, na palavra do Senhor, ela diz que é uma bênção, né? É uma bênção. Por quê? Porque um animalzinho, um cavalinho, quando ele nasce, passando algumas horas, ele já sai andando. O peixinho, quando ele nasce, praticamente ele já se vira. Agora, o ser humano, aqui na Terra, ele é o ser mais vulnerável, um dos seres mais vulneráveis que existem. E se não tivesse a família para cuidar dele, para protegê-lo, né, ele seria presa fácil aqui nesse mundo. Né? Então, mas nem todos têm uma família perfeita. Muitos de nós não nasceu num lar perfeito. Nós não escolhemos o pai ou a mãe que a gente teve, os irmãos que a gente teve. Não é? E é bom ressaltar que família é uma bênção, mas não é um bem absoluto. Não é um bem absoluto. Muitos traumas que uma pessoa traz na vida
né? Muitos traumas que uma pessoa traz na vida, muitas dores que a pessoa traz na vida, às vezes acontece dentro de um lar. É claro que a gente se preocupa com o governo, com as políticas públicas, a gente tem que orar, como a Bíblia fala lá em Timóteo, né, pelos nossos governantes, mas a vida de muitas pessoas são prejudicadas, na grande maioria dos casos, dentro de um lar. Então, a atitude que uma família tem, ela impacta diretamente a vida de uma pessoa, né? Agora, a gente que descobre que saiu de um lar desestruturado, né, que não se preocupava com o Senhor, e a gente volta a se conectar, a gente se conecta com o autor da família, com o Criador, e procura a orientação dele para ter a nossa família, a gente tem essa sensação maravilhosa de que o ter um lar, né, é uma grande bênção. Lá ainda foi uma conexão lá com o Salmo, outro Salmo, Salmo 84:3, fala que o pardal encontrou ninhos para os seus, onde acolha seus filhotes. Eu, Senhor, os teus átrios, né? É mais ou menos assim. Então, o salmista ali, ele fala que na casa do Senhor, na família espiritual, ele encontrou um lugar, em Deus, ele encontrou um lugar seguro para ele se desenvolver espiritualmente, crescer, né, e adorar a Deus. A família, segundo o padrão de Deus, ela tem esse propósito também. E é tão maravilhoso quando a gente enfrenta desafios lá fora, a gente passa por tremendas dificuldades, e a gente tem um lar acolhedor onde a gente possa curar nossas feridas. E a Bíblia fala que isso é dom de Deus. Muitas vezes eu me pego, né, Felipe, falando com a minha esposa, Janaína, meu amor, ainda bem que eu te tenho. Ainda bem que eu te tenho. Ainda bem que eu encontrei você. Mas a gente tem que saber, né, que eu já estava em Cristo Jesus quando eu encontrei a minha esposa. Eu orei ao Senhor para que eu encontrasse a minha esposa, não é? E graças ao Senhor, ela tem sido uma grande bênção para mim. Então, eu faço essa pergunta para você e para os nossos ouvintes. Você já agradeceu a Deus pelo seu cônjuge? Você já agradeceu a Deus por aquela pessoa, né, que está ao teu lado? Meu filho, porque hoje a família tem um ataque constante. Inclusive, tem aquelas camisetas, né? Não sei se você já viu, que é tipo um desenho de um homem casado, um casal de noivos, e o homem, né? O homem está com o rosto triste assim, e está escrito em cima, game over. Essa é a visão do mundo. Né? Agora, quando a pessoa é egoísta, a pessoa o casamento não é para ela mesmo, não. Entendeu? Agora, quando a gente entende que a nossa felicidade, Deus ele estruturou as coisas desse jeito, que a nossa felicidade é sermos úteis, glorificar o nome de Deus para as nossas vidas, e a nossa felicidade encontra também ajudando outras pessoas fazer outras pessoas felizes, inclusive, em primeiro lugar, o nosso cônjuge, a gente encontra sentido para a nossa vida. Inclusive, Felipe, diferentemente do que as pessoas costumam dizer, nessa camiseta, Game Over, muitas pesquisas científicas têm demonstrado, né, que homens casados, né, geralmente vivem mais, né, porque tem senso de propósito. Como tem pessoas que cuidam dele, que ele depende dele, ele tem que se cuidar. Quantas vezes você já não quis desistir, mas porque tem pessoas que dependem de você, você falou, não, se fosse só por mim, eu desistiria, mas tem pessoas que dependem de mim. Então, vou lutar, eu vou passar por esse dia mal. Aí aquele dia mal passa, e você fala, graças a Deus que eu não desisti. Mas por que você passou por aquele vendaval? Porque você amava alguém. Primeiramente a Deus, você carrega o nome de Jesus, e aquela pessoa que está ao teu lado. E quando vê os filhos, a responsabilidade aumenta ainda mais. Pesquisas científicas mostram que homens casados, eles têm uma saúde mental melhor, justamente porque tem uma companheira, tem uma pessoa com quem ele possa falar das suas labutas, falar das suas dores, ter essa compreensão, né? Pessoas que são casadas, possa parecer um equívoco, homens casados até prosperam mais. Porque a gente pensa que só tem gasto, né? E tem gasto mesmo. Mas justamente porque tem gasto, a pessoa está mais motivada a trabalhar mais, a se formar mais, a procurar novas oportunidades, a ter certa estabilidade, não ficar procurando fazer aventuras.
Então, isso que a ciência, de certa forma, comprova, a gente já entendia pela fé. A gente já entendia pela fé. Mas ressaltando, Felipe, ressaltando que a família não é um bem absoluto. Nós não devemos idolatrar, né, a família, idolatrar o nosso cônjuge. Quando a gente tenta tirar da família, tirar do nosso cônjuge, mais do que eles podem nos dar, a gente vai ter, claro, frustração, sofrimento. Mas quando a gente adora a Deus e agradece a Deus pela possibilidade de nós estarmos casados, de termos uma família, não é? E não idolatramos essa família, mas usamos essa família como um local para glorificar a Deus, para servirmos a Deus, é uma vida de grande satisfação, Felipe. É por isso que esse versículo fala muito a mim. Eu vou ressaltar novamente para eu encerrar aqui, que eu acho que eu já falei demais. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, eu já me senti muito solitário nessa vida, o Felipe, muito solitário. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, que foi a minha maior decisão, eu nunca me senti sozinho. E o meu Jesus me deu a possibilidade de casar com uma pessoa que também ama a ele, porque os valores de Cristo me auxiliaram nessa escolha, não é? E depois de ter aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi ter me casado com a Janaína. Então, este ano, pela graça de Deus, nós completamos 22 anos de casados, e eu louvo o Senhor, porque a palavra de Deus fala que bens são heranças dos pais, mas uma esposa prudente, né, é a herança do Senhor. Então, nós, homens, devemos agradecer pelas nossas esposas, agradecer pela nossa cônjuge. Tá bom? É isso, Felipe. Então, muito bom, Ricardo. É incrível como o senhor fala com a gente e como realmente a gente percebe que ele está pensando na gente a todo momento. A gente às vezes pensa que não, ele deve ter esquecido um pouquinho de mim, eu tenho outra pessoa que ele está atendendo, e não. Ele está olhando para todos mesmo, né, de igual forma. E queria ver com você, Ricardo, qual o conselho que você daria para quem está se sentindo solitário, não tem entendido, também porque tem passado dificuldades em casa, o que seria bom talvez poder fazer? Você já falou um pouco sobre Jesus, né, em primeiro lugar, mas a pessoa que se sente solitário, você falou que já tinha pensado nisso, e como tem sido benéfico para você não estar assim, qual conselho você daria para quem se sente assim? Felipe, eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo viveram situações semelhantes como a minha. Meus pais, eles vieram a se converter ao Senhor Jesus depois de muito tempo. E depois, então, isso, e a gente que, de uma certa forma, se converteu relativamente cedo, eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu me batizei quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos, estou virando tiozinho, né? Tô virando tiozinho, né? Então, mas a gente vê a diferença, porque eles não tinham o evangelho, porque eles não tinham essa comunhão com Jesus, eles deram muita cabeçada desnecessárias, né? Não viveram uma vida de amor, uma guerra constante dentro do lar. Aí ambos ficavam desamparados, e os filhos largados. Não é? Então, no Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 139, fala que Deus conhece tudo, ele está em tudo, até no mais profundo. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Ele conhece um bebê, né, sendo formado ali no oculto de um ventre materno. Então, a partir do momento que eu conhecia Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida não estava sendo mais controlada pelo acaso. Estava sendo controlada por esse Pai amoroso, que é o nosso Deus. Então, muitas pessoas, elas acreditam que eu vou casar para ser feliz. Não, você não tem que casar para ser feliz. Você tem que casar para compartilhar a felicidade que Deus já te deu e está na tua mão. Se você, né, atende o chamado de Jesus, o chamado do nosso Criador, o maior problema que você tem, você já resolveu, que é a questão da tua salvação.
Então você não precisa se desesperar. Você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho. E Deus, o Senhor é fiel. Então, quando você quando você clama ao Senhor para encontrar alguém que te ajude a caminhar no caminho de Cristo, te conduzir ao céu, né? Você vai compartilhar apenas aquela felicidade que Deus já te deu. É claro, Felipe, então esse é o meu conselho, né? Se preocupe em primeiro lugar ter esse verdadeiro amigo, esse Pai eterno, ter um relacionamento próximo, né, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, atender a voz dele, procurar essa comunhão com ele através da oração, da meditação da palavra, congregar com irmãos em Cristo, né? E isso, se preencher de Deus, porque você vai chegar no casamento, né, não como um saco furado, né, que por mais que as pessoas coloquem coisas em você, nunca nada retém, você não tem contentamento. Mas quando você chega para o casamento com contentamento que vem de Deus, você consegue servir ao outro, né? Porque hoje em dia as pessoas falam muito de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, né? A gente tem que investir para ter ganho. A gente tem que entender que casamento também exige trabalho da gente, exige cultivo, investimento. Um relacionamento harmonioso é uma coisa que é construída há anos com fé e trabalho. Com fé e trabalho, né? Com fé e trabalho. Então, esse é o conselho que eu dou, né? Mas né, no plano desta vida, como eu falei para você, a melhor decisão que eu tomei foi ter me casado com a Janaína. E o relacionamento de um homem e uma mulher é uma coisa tão profunda que na Bíblia Deus ele usa o relacionamento do homem e da mulher para falar do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, para você ver a profundidade, né, que é o relacionamento entre casais, entre o casal, tá? Então é isso que eu teria para dizer. Muito bom, meu irmão. Agradeço muito mesmo. E sempre no final do podcast a gente sempre comenta se você está sentindo que tem algo diferente em que você tem lido, que você nunca tinha visto nada a respeito de algumas coisas que você tem lido, tá com dúvidas, é ótimo isso, a gente está aqui para poder ajudar, pode perguntar, a gente não sabe tudo, mas a gente gosta de se informar sobre tudo e poder ajudar como a gente puder, orar por você, então pode perguntar pra gente, pode entrar em contato aqui no podcast, pelo YouTube, ou mesmo pelos números que a gente tem, e pode contactar a gente para poder conversar, nunca é um peso. Nunca. Saiba que nunca é um peso pra gente. O Senhor Jesus, às vezes, ficava 24 horas sem dormir e atendia as pessoas. A gente dorme 10 horas por dia, então nunca é um peso, né? Nunca. Então, agradeço muito, meu irmão, pela oportunidade de poder escutar a palavra. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Felipe, que Deus continue te usando, que você continue sendo esse instrumento nas mãos do grande artista que é o nosso Deus, o Verbo divino, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua casa, viu? Tremendamente. E que você e a Elaine sejam sempre para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu irmão.